Olá pessoal, beleza? Sou o professor Wilton, mais uma aula de matemática para vocês do terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos ver uma revisão, vamos revisar sobre operações de números complexos na forma trigonométrica. Lembrando a vocês que os números complexos, as operações de números complexos na forma trigonométrica são apenas 4 operações. São estas 4 operações: a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Nós vamos ver uma por uma para ver como é que a gente opera. Olha lá, na multiplicação, ele nos dá aqui, ó, 2 números complexos. Então, considere 2 números complexos quaisquer. O número complexo 1, ele chama de Z1, e observe que o nosso módulo ele coloca como Rho1. E o nosso argumento ele coloca como θ1, tá? Então, nesse número complexo, veja que ele está na forma trigonométrica, né? Cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E o nosso segundo número complexo, o nosso módulo Rho2, né? E o nosso θ2 lá, cosseno de θ2 mais I de seno de θ2. Então, o produto entre o número complexo 1 e o número complexo 2 será dado por, olha lá, a multiplicação de Z1 e Z2 será o produto entre os módulos, né? O módulo do Z1, o módulo do Z2. E a soma dos nossos argumentos, galera. Ó, aqui eu vou somar os argumentos. O módulo eu multiplico, os argumentos eu somo. Tanto para cosseno como para seno. A gente vai somar os argumentos. Observe que o número complexo resultante é tal que, ó, seu módulo é igual ao produto dos módulos de Z1 e Z2. É o que nós estávamos vendo aqui, ó. O módulo de Z1 e Z2. E seu argumento é igual à soma dos argumentos de Z1 e Z2. Então, foi o que nós vimos aqui, a soma dos nossos argumentos. E é importante, ó, esse procedimento pode ser generalizado para a multiplicação de N números complexos. Então, você pode fazer esse procedimento com vários números complexos. Você pode multiplicar só 2 ou 3 ou 4 números complexos e assim sucessivamente. São N números complexos, o procedimento será esse. Multiplica o nosso módulo e soma os argumentos, ok? Observe, galera, aqui nesse exemplo, né, que nós temos agora 2 números complexos, né, o Z1 e o Z2. Então, ele pede para a gente calcular o produto entre eles, a multiplicação entre eles. Sabendo-se que Z1 é igual a 2, olha lá o nosso módulo, né? 2, cosseno de π sobre 2, mais I seno de π sobre 2. Observe que em Z1, o nosso argumento está na forma de π radiano, né? Está em radiano, e que a gente pode também trabalhar em graus. Então, no Z2, nós temos aí que o nosso módulo, olha lá, 3, e o nosso argumento, olha lá, π sobre 3. Então, cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Então, galera, a gente vai proceder à multiplicação, tá? Entre esses 2 números complexos, ou seja, Z1 vezes Z2. E o que é que ele diz para a gente? Que é o produto entre os módulos, ou seja, 2 e 3, ó. 2 vezes 3, tá? Abre parêntese, e aí nós vamos ter, ó, cosseno. E a soma entre os argumentos, ou seja, π sobre 2 mais π sobre 2. Ou π sobre 3, desculpe. Mais I seno dos mesmos argumentos, ó. π sobre 2 mais π sobre 3. Tá? E aqui a gente fecha. Logo, a gente vai resolver
as operações, ou seja, o produto, né, entre os nossos módulos, vamos lá, Z1 e Z2, será igual a 6, cosseno, esse aqui, ó, duas frações, né? Então a gente vai fazer o quê? Um MMC, ó. Né? O MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3, então a gente vai ter aqui, ó, 3π, mais 6 dividido por 3 dá 2, 2π, ok? Logo, seno também vai ser a mesma situação, né? 6, 3π, mais 2π, ok? Então aí a gente vai somar agora a parte de cima, a parte superior, ó. Z1 vezes Z2 é igual a 6 cosseno 3π mais 2π dá 5π sobre 6 mais i seno de 5π sobre 6. Pronto. Está feito aí, galera, ó, o produto entre esses dois números complexos. E a gente obtém um outro número complexo com o nosso módulo igual a 6 e com o nosso argumento de 5π sobre 6. Vamos ver o segundo exemplo, onde ele fala aí para a gente agora na forma em graus. Ó. Os nossos argumentos estão em graus. O dado dos números complexos E1, ó, o nosso módulo 4, cosseno de 10 mais i seno de 10. E Z2 igual a 2, cosseno de 20 mais i seno de 20. Calcule o valor de Z1 vezes Z2. Galera, ó, nem sempre a questão vai trazer para a gente o número complexo já na forma trigonométrica. Às vezes ele vai trazer para a gente na forma algébrica, para a gente tratar todo ele e transformar para a forma trigonométrica. Mas aqui já está pronta a forma trigonométrica e a gente vai apenas aplicar a questão, o produto, né, da multiplicação entre eles dois. Ó. Então aqui nesse caso, Z1 e Z2, certo? É o produto entre eles dois, então, ó, produto entre os módulos, 4 vezes 2, e a soma entre os argumentos, ó, cosseno de 10 mais 20, tá? Cosseno de 10 mais 20, mais i seno de 10 mais 20. Certo? Então, esse produto de Z1 com Z2, a gente vai ter 8 vezes cosseno de 30 graus, mais i seno de 30 graus. Ok? Um novo número complexo depois que resolvemos o produto entre eles. Ó. Nosso módulo passou a ser 8, o nosso argumento passou a ser 30. Ok? Então, essa parte é a multiplicação. Vamos ver agora a segunda operação de números complexos na forma trigonométrica. Nessa segunda forma é a divisão, né? A segunda operação é a divisão. E um pouco diferente da multiplicação, né? Porque ele diz o seguinte, ó. Na multiplicação, nós multiplicamos os módulos. Na divisão, nós vamos dividir os módulos. Na multiplicação, nós somamos argumentos. Na divisão, nós subtraímos os argumentos. Ok? Então, multiplicação soma os argumentos. Na divisão, subtrai os argumentos. Na multiplicação, multiplica os módulos. Na divisão, a gente divide os módulos. Ok? Então, vamos ver um exemplo aí, para que a gente possa ficar mais atento sobre isso. Vamos lá. Exemplo 1. Dados Z1 igual a 6 cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4. E Z2, 2
cosseno de π sobre 5 e seno de π sobre 5. Determine o quociente entre Z1 e Z2. Galera, quando se falar em quociente, ele está falando para a gente em divisão. Então, ele está dividindo, ok? Então, vamos lá. O que é que diz a divisão, né? O quociente de Z1 sobre Z2. Ele diz que o módulo, nós vamos também fazer uma divisão, ou seja, 6 sobre 2. E o quociente, nós vamos, ou o argumento, nós vamos subtrair os argumentos, né? Então, aqui, ó, π sobre 4 menos π sobre 5, né? Mais i seno de π sobre 4 menos π sobre 5. Pronto, galera. Aí nós vamos fazer o seguinte, dividir o módulo. Então, dividindo o módulo, nós vamos ter, ó, na divisão de Z1 com Z2, nós vamos ter 3, beleza? Vamos ter 3. No argumento, nós iremos subtrair. Como é em fração, nós vamos encontrar o MMC. O MMC entre 4 e 5, 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes π, 5π. Menos 20 dividido por 5, 4 vezes π, 4π. Ok? Pronto. Isso aqui vai valer também para o nosso seno. Tá? Isso aqui vai ser 5π menos 4π sobre 20. Continuando aí, nós vamos ter o seguinte, galera, ó, que essa divisão será nada mais, nada menos do que 3 cosseno de π sobre 20 mais i seno de π sobre 20, ok? Um número complexo aí na nossa solução. Dividimos o nosso módulo, encontramos 3, subtraímos os nossos argumentos, encontramos π sobre 20. Um novo número complexo, beleza? Vamos à divisão do segundo exemplo. Veja que eu coloquei para vocês um na forma de radiano e um na forma em grau, né? O processo será o mesmo, tá? O processo será o mesmo. Se a questão pedir para que vocês transformem para a forma de radiano, vocês transformam para radiano. Se deixar em grau, resolve em grau. Então, aí eu tenho 6 dividido por 3, certo? Uma divisão aqui, ó. E logo eu tenho o cosseno. Eu vou ter 85 graus menos 25 graus. Mais i seno de 85 graus menos 25 graus. Ok? Então, essa divisão, ó, de Z1 com Z2, será igual a 2 cosseno de 60 mais i seno de 60. Pronto, novo número complexo. E aí, com esses dois exemplos, a gente fecha a operação de divisão, tá? Lembrando novamente, na multiplicação nós multiplicamos os módulos, na divisão a gente divide os módulos. Na multiplicação nós somamos os argumentos, na divisão a gente subtrai os argumentos, tá? O processo foi esse. Vamos ver agora mais uma operação, que é a operação da potenciação, galera. Ó, vamos ver o que é que ele diz aqui pra gente sobre potenciação. Considera um número complexo aí, escrito na forma trigonométrica, um número complexo qualquer. Veja que aqui, ó, o nosso z está dentro do módulo. Ele pode ser chamado de ρ, né? Também. O cosseno, a forma trigonométrica, certinho, tá certo?
queremos obter uma expressão para calcular o cálculo de z elevado a n, ou seja, a potência pode ser qualquer número natural, né? Onde ele diz aí, ó, n é um número natural. Segue que z elevado a n é igual a z vezes z, ou z elevado a n é igual ao módulo de z, né, o nosso ρ, o produto entre eles várias vezes, e o cosseno. Lembrando que as operações a gente vai resolver também, né? Nesse caso a gente tem as operações de multiplicação, então aí a gente soma, né, os nossos argumentos nesse caso. E o nosso módulo a gente multiplica. Mas vamos ver como é que a gente pode simplificar essa situação. Podemos reescrever aquela expressão anterior, que é a multiplicação de vários módulos e a soma de vários argumentos, né? Podemos simplificar da seguinte maneira aqui, ó. Z elevado a n é o nosso módulo elevado a n, tá? Nosso módulo elevado a n. Isso aí vai ser o cosseno de n vezes o nosso argumento, o nosso θ, mais i seno de n vezes o θ, que é chamada de fórmula de Moivre para potenciação de números complexos. Então, vamos utilizar essa fórmula de Moivre agora. Dado o complexo z igual a 1 sobre 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2i. Calcule Z8, z elevado a 8. Galera, o primeiro passo aí é transformar esse número complexo no número trigonométrico. Ele está em forma algébrica e a gente vai transformar em forma trigonométrica, beleza? Então, qual é o primeiro passo que nós devemos fazer, né, para transformar esse número complexo numa forma trigonométrica? Encontrar o módulo. Qual é a fórmula do módulo? Né? Z raiz quadrada, né, de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o nosso a? O nosso a, nesse caso aí, será meio. Então, meio elevado a 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado a 2. Logo aí nós vamos obter, ó, dentro da raiz quadrada, as potências sendo resolvidas, nós vamos ter 1 sobre 4 mais 3 sobre 4. Simples de resolver, né? Isso aqui, então, uma raiz quadrada de 4 sobre 4, que isso aqui é igual a 1, né? 4 dividido por 4 dá 1, raiz quadrada de 1, 1. Então, logo, o nosso módulo para esse número complexo é igual a 1. E agora a gente precisa encontrar o argumento. Quem é o argumento? Né? O nosso cosseno, o cosseno de θ e o seno de θ. Quem é o cosseno? Lembra quem é o cosseno, galera? Ah, professor, eu não lembro não. E aí? Como lembrar, né? Cosseno de θ será sempre o nosso lado A, né, sobre o nosso ρ. E o seno de θ será quem? O nosso B sobre ρ, beleza? Então, quem é o nosso A? Nosso A nós vimos que é meio. Então, 1 sobre 2 e o nosso ρ é 1, né? Meio pelos extremos, nós vamos ter aqui que o nosso cosseno é meio. E aí o nosso B? O nosso B é nada mais nada menos do que raiz quadrada de 2 sobre 2. E o nosso ρ é 1, logo raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Para que valores a gente tem o argumento? Né? Ó, cosseno sendo meio e seno sendo raiz quadrada de 2. Se vocês forem naquela tabelinha lá dos graus notáveis, né, dos ângulos notáveis, vocês irão verificar que quando o cosseno é meio, o nosso grau é 60.
quando o seno é raiz quadrada de 3, 60. Então, isso quer dizer que o nosso argumento é igual a 60 graus, pessoal. Tá? Isso é igual a 60 graus. Ou, melhor, se você for escrever na forma de radiano, ele será π sobre 3. Ah, professor, e como é que eu sei isso aí, ó? Né? Como é que eu sei que vai ser π sobre 3? Qual é o valor em grau de π? 180 graus, certo? Se eu colocar 180 graus aqui e dividir por 3, eu vou obter quem? 60. Então, é uma lógica que vocês podem utilizar também, ok? Então, escrevendo este número complexo na forma trigonométrica, nós vamos ter o seguinte. Z será igual ao nosso módulo, que é 1, né? 1 vezes cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Pronto, esse é o nosso número complexo. Mas eu quero que você calcule Z elevado a 8. Então, isso quer dizer que nós vamos ter o seguinte, ó. O nosso módulo elevado a 8, tá? Cosseno de, aqui o nosso N é o 8, ó. 8 vezes π sobre 3 mais I seno de 8 π sobre 3. Pronto. Como nós não temos o que simplificar, só apenas essa potência aqui que vai dar 1 do mesmo jeito, então vamos ter o seguinte, ó. Cosseno de 8π sobre 3 mais I seno de 8π sobre 3, ok? Pessoal, ó, o exemplo 2, vocês irão proceder da mesma forma, tá? O exemplo 2 vai ficar para que vocês possam desenvolver. Veja o seguinte, ó, Z é igual a 1 menos I. O nosso A, aqui nesse segundo exemplo, ele é 1. O nosso B, ele é menos 1, tá? Então, para vocês se ligarem aí, não é menos I, é menos 1, ok? Então, o exemplo 2 vai ficar para que vocês possam resolver e calcular a potência de Z elevado a 8. Vamos ver agora uma parte chamada de radiciação. A última operação, né, dos números complexos na forma trigonométrica. Ela é um pouquinho mais complicada, porém com um pouquinho de atenção a gente resolve. A gente precisa só se ligar nessa parada aqui, ó. Se é uma raiz enésima, uma raiz qualquer de um número complexo, né, a gente pode chamar ela de W, tá? Que vai ser igual, isso aqui vai ser igual, né? Essa raiz será igual a o módulo, né? A raiz do módulo, a raiz enésima desse módulo, tá? O enésimo quer dizer qual tipo de raiz, tá? Aqui é onde a gente vai colocar o N. Aqui o nosso módulo, né? Que é o nosso ρ, ok? E será igual, né? Vezes o cosseno do ângulo θ, ou seja, do nosso argumento, mais K, que é uma constante, né? A constante é que vai determinar quantas raízes tem. Por exemplo, se vocês forem calcular uma raiz cúbica, isso quer dizer que vocês irão utilizar o K, certo? Irão utilizar K igual a 0, igual a 1, igual a 2. Vai depender do tipo de raiz. Se for uma raiz quarta, irá utilizar 4 números, começando do 0, ok? Então vamos lá. Esse é um número constante, o K. 2π sobre N. Quem é N? N vai saber do tipo de raiz também, que é da enésima, certo? Então, vamos ver aqui algum exemplo. Uns exemplos. Calcular as raízes cúbicas. Então, olha lá o que eu falei a vocês, pessoal. Ó. A quantidade de K constante, né, que é um número constante, são 3. Ele falou cúbica. Então, uma raiz de 3, certo? Primeiro, vamos escrever
o número complexo, olha, z igual a 8, né? O número complexo é 8, né? Na forma trigonométrica. Então, vamos escrever esse número na forma trigonométrica. Primeiro, vamos encontrar o módulo. O módulo dele é a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso, o nosso b ele está igual a 0. Então, a ao quadrado 8, né? Ó, 8 ao quadrado, né? E 0 ao quadrado, que dá 0. A raiz quadrada de 64 é igual a 8, certo? Então, aí já é o nosso módulo é igual a 8. E aí a gente vai encontrar os argumentos. Ó. O nosso A, ele é 8, né? Como eu estava falando anteriormente, o nosso A é 8. Então, dividido pelo nosso argumento, ou nosso módulo, né? 8 dividido por 8 dá 1. E o nosso B é 0. Quando a gente substituir aqui 0 sobre 8, vai dar 0, certo? Quando é que acontece cosseno igual a 1 e seno igual a 0? Em que local é que a gente vai encontrar isso, né? Então, a gente precisa conhecer aquela partezinha das retas, né? Quando a gente trabalhar isso aqui, ó, se lembra? Para seno e para cosseno, né? A gente pode dizer assim, ó, com sono, sem sono, tá certo? Então, com sono está aqui, ó, para cosseno igual a 1, o ângulo será 0. Para seno igual a 0, o ângulo será 0, ok? Para cosseno, a reta deitada, certo? Por isso que aqui, ó, o nosso argumento será igual ao ângulo 0, beleza? Vamos continuar. Olha aí, logo o nosso ângulo, né, o nosso argumento é igual a 0. Então, na forma trigonométrica, nós teremos o seguinte, ó, o nosso módulo igual a 8, o nosso cosseno de 0 mais i seno de 0. E aí a gente vai verificar que vai ficar fácil essa parte aí, mas com outro tipo de número complexo a gente vai ter um probleminha a mais. Agora vamos extrair as raízes cúbicas desse número complexo. Viu lá que o número complexo qual é, né? Utilizando a seguinte fórmula aí, ó. Raiz enésima, ou seja, raiz cúbica, tá? Aqui eu vou utilizar a raiz cúbica de 8, que é o nosso módulo. Veja aí, ó, o módulo é igual a 8, n vai ser igual a 3 e o nosso argumento igual a 0, tá ok? Então a gente vai substituir esses valores nessa fórmula. O nosso módulo, 8, o nosso n, 3 aqui, ó, raiz cúbica de 8, certo? O nosso argumento aqui, ó, o 0, tá? E quem vai ser o k? O k a gente vai ver daqui a pouco. Vezes 2π sobre n. N é quem? 3. Então, substituindo nos dois valores, a gente vai obter o seguinte número complexo, ó. Aí, raiz cúbica de 8, tá? Que é uma raiz enésima, raiz cúbica de 8, vezes cosseno de 0 mais k vezes 2π sobre 3, e o seno também de 0 mais k vezes 2π sobre 3. Então, quando a gente fizer a operação ali de adição, a gente vai obter o seguinte número complexo, ó. Vamos atribuir valores para k, né? Quais são os valores? 0, 1 e 2. E vamos encontrar os seguintes números complexos, galera. Ó, quando k for igual a 0, né? Quando k for igual a 0. O cosseno de 0 mais seno de 0 vai ser quem? Ó, raiz cúbica de 8, 2. Quem é o cosseno de 0? 1. Quem é o seno de 0? 0. Logo, nós vamos ter o seguinte, 2 vezes 1, que dá 2, e 0, e 2 vezes 0, 0. Logo, o nosso número complexo ali, a nossa raiz, na verdade, será igual a 2, beleza? Quando k é igual a 1, ó, quando o nosso k for igual a 1, aí nós passamos a ter o seguinte, galera, ó, nosso k é igual a 1, quando a gente substitui aqui, ó, vamos ter 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, vamos ter 2π sobre 3.
Então tá aqui, ó, cosseno de 2π sobre 3, tá? Por que eu estou indo direto para cá, pessoal? Porque aqui, ó, o nosso argumento ele é igual a zero. Só nesse caso ele está sendo igual a zero, beleza? Então, 2π sobre 3. Logo, a raiz cúbica, a gente já sabe, né? A raiz cúbica de 8 é 2. Cosseno de 2π sobre 3. Se você transformar ele na forma algébrica, vocês vão encontrar menos 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre 2. E quando transformar para a forma, o nosso seno, vamos encontrar raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Simplificando, ó, 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1, ou seja, menos 1. E 2 vezes raiz quadrada de 3 dá 2 raiz quadrada de 3, dividido por 2 vai dar raiz quadrada de 3. Vamos ver agora a raiz de 2, ó, quando K assumir o valor de 2. O K assumiu o valor de 2 e agora nós vamos ter aí, ó, 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, 4π sobre 3, né, para seno, transformando o nosso módulo, né, raiz cúbica de 8, 2, ó, e fazendo esta multiplicação, né? 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2, menos 1. E aqui nesse caso, ó, veja que os quadrântros estarão diferentes, né? 2 vezes raiz quadrada de 2, ou de 3, dividido por 2, vai dar menos raiz quadrada de 3i. Ok? Então, quais são as três raízes? Aí, ó, nós temos raiz. Quando K for igual a 0, nós temos raiz 2. Quando K for igual a 1, nós vamos ter menos 1 mais raiz quadrada de 3i. E quando K for igual a 2, nós vamos ter menos raiz quadrada, menos 1, menos raiz quadrada de 3i, tá? Isso aqui no plano de Argand-Gall, a gente vai ter o seguinte, ó. O ponto, quando ela for 2, ó, tá? A nossa raiz for 2, o nosso y ele é 0, né? Então lá, ó. E o outro ponto, quando o K for igual a 1, né? K igual a 1, olha lá. Observe que cada ponto, cada raiz, ele está em quadrantes diferentes, tá? Olha lá, por isso que o sinal de menos 1 e raiz quadrada de 3 estão diferentes aqui, ó, tá? Para cada um aqui eles estão diferentes. Por quê? Cosseno em um plano, seno em outro, né? Ó, cosseno, seno. Para cá nós temos o cosseno positivo. Para cá nós temos o seno positivo, certo? Então, se a gente tem aqui, ó, o nosso y, né? Menos 1, o nosso x menos 1 e o nosso y raiz quadrada de 3, ele vai estar no segundo quadrante. Logo, nós temos aqui o outro, ó, menos 1 e menos raiz quadrada de 3. Os dois estão negativos. Quando estão os dois negativos, ele vai passar para o terceiro quadrante, né? Isso aqui quer dizer que é o seguinte, ó, em cosseno ele está negativo, em seno ele está negativo, então está no terceiro quadrante. Então, para a gente ficar atento a essa situação, ok? E aí, formando o triângulo com a raiz cúbica, né? Desse número complexo. Então, fica aqui, pessoal, ó, essas 4 questões para que vocês possam desenvolver, tá? Não precisa trazer para a escola, não precisa enviar por e-mail, basta apenas vocês resolverem as questões e tirarem dúvidas nos plantões junto com o professor Marcão e comigo, Wilton. Beleza? Até a próxima aula. Fique com Deus e um abraço no coração. Valeu!